Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Investigador Pode Mais. Eu sou o investigador Emerson Oliveira, presidente do Sindipol, e a partir de agora estarei com vocês apresentando o nosso podcast, que ele está aqui para trazer informações para você, cidadão mineiro. E hoje, para estrear a minha apresentação, eu tenho a honra da presença do professor Rudá Risse, que também é cientista político. Eu gostaria, professor, apresente-se aí para a população mineira, fale um pouco sobre o senhor. Bom, Emerson, primeiro é uma honra estar aqui com você. Imagina ser entrevistado pelo presidente do sindicato, já começa aquele peso da responsabilidade, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, eu sou sociólogo, eu sou paulista, estou há 30 anos aqui em Minas Gerais, sou doutor em Ciências Sociais pela Unicamp. Eu fui do consultor da ONU e coordenei uma série de entidades de pesquisa, de consultoria. Hoje eu sou presidente do Instituto Cultiva, que está no Brasil inteiro, e a sede é aqui. Professor, a honra é toda nossa de estar aqui recebendo o senhor, né, uma figura tão ilustre e de tamanho conhecimento. E hoje, gente, nós vamos falar sobre o tema de políticas públicas, o papel do Estado na construção da segurança pública enquanto política pública em Minas Gerais. E eu já gostaria de começar com a primeira pergunta, como o senhor avalia as políticas públicas que nós temos tido aqui no estado de Minas Gerais com relação à segurança pública? Bom, Emerson, é o seguinte, quando a gente fala em segurança pública, política pública, né, de segurança pública no Brasil, a gente tem que lembrar de onde que vem a origem desse debate, né? Ele vem de uma concepção militarizada da segurança pública. Essa concepção, ela em parte veio de uma consultoria que a França deu para o Exército Brasileiro, lá atrás, da década de 20 à década de 40, né, são 20 anos, né, que coloca a ideia de que o Estado e as Forças Armadas, eles constroem a civilização brasileira. A ideia de que o centro da civilização são as Forças Armadas. E você sabe que as polícias militares no Brasil, todo mundo fala, são polícias que são dos estados e são dirigidas, isso é meia verdade. Porque as polícias militares são dirigidas pelas Forças Armadas também, está na Constituição. Isso deu até um grande embate, eu fui assessor da Assembleia Nacional Constituinte, eu vi o embate, porque assim, o general Leônidas disse que se não tivesse a intervenção das Forças Armadas como mediadores dos conflitos internos, ia ter problema com a Constituinte. Ele falou desse jeito. Ele enfrentou o Fernando Henrique Cardoso, que era senador na época. Assim, foi uma coisa horrorosa, né? E a gente impôs no Brasil essa orientação militar como demiurgo, né? Como se fosse assim, uma espécie de uma aura da sociedade brasileira, não, do Estado brasileiro e da nação brasileira. Eles se confundem até hoje, né? De tal maneira que as Forças Armadas não se vê como servidor público. Eles não se veem como servidores dos cidadãos. Bom, vou dar um passo aqui. O que isso significa, então? Que no caso específico da Polícia Civil e de todo o processo de investigação, há uma desconsideração, historicamente, dos grandes debates sobre segurança pública no Brasil e dos grandes órgãos de elaboração e de orientação das políticas estratégicas do país, em relação justamente a essas áreas que vocês atuam. A tensão que se cria é que existe, portanto, uma orientação que, quando se fala em segurança pública no Brasil, ela tem que ser ofensiva porque ela está armada para uma guerra. Uma guerra que, por sinal, o Brasil nunca teve, né? A não ser com a Guerra do Paraguai, que nós destruímos o Paraguai, né? Mas fora isso, nós nunca tivemos guerra nenhuma. Então, é uma guerra fictícia, meio assim um videogame, entende?
que fica na cabeça, lá nas agulhas negras. Tal. Não existe guerra no Brasil. O Brasil nunca entrou em guerra, não tem uma estratégia para guerra. Nós não ficamos fazendo bomba nuclear para guerrear outro país, né? Ou para colocar medo no outro país. Mas a cultura da guerra vem para dentro do país, no território. O que eu posso dizer é justamente isso. Nós temos um problema gravíssimo de relação da política de segurança pública com a sociedade civil. Não é que nós não tivemos experiência, nós tivemos várias, de tentar se aproximar. Mas não existe uma lógica nacional, estratégia de segurança. Quando eu falo de segurança, é violência. Segunda característica é essa. É que segurança pública é violência contra o cidadão. Ou seja, o cidadão é visto pelo Estado brasileiro, não por governos, mas pelo Estado, com um perigo iminente. Né? Assim, ele vai fazer alguma coisa errada. Tanto que no manual de garantia da Lei e da Ordem de 2013, do final de dezembro de 2013, estava escrito na primeira versão, que eu recebi, que o movimento social ele tende a ser terrorista, ou que pode ser terrorista. Imagina, qualquer tipo de mobilização de rua, o Estado estava dizendo que podia ser terrorista. Então, esse é um grande problema. E, em terceiro lugar, e último, nessa longa resposta, é que nós não temos, portanto, uma política de cuidado com o servidor da segurança pública. Não tem muito cuidado com o salário, a não ser os militares, que são os donos do país, aí sim, né? Eles têm aposentadoria especial, eles não entram em nenhum tipo de corte salarial, pelo contrário, né? Mas o restante não é exatamente como é o caso de Minas, né? Muito respeitado, né? E você tem uma negligência do Estado para com a segurança dos profissionais da área de segurança. Não vou criar um constrangimento para você, mas a Polícia Federal tem, por exemplo, um índice recorde de suicídio de profissionais dentro do local de trabalho. Suicídio feito com armas, né, do Estado por causa do assédio moral. E a gente não fala disso no Brasil. E isso é até ruim por não falar. Eu sei que para quem está na segurança isso pode significar uma demonstração de fraqueza, né? Mas quando o pessoal da segurança pública não fala do que é assédio moral, de como que eles são, o tempo inteiro são vistos e atacados, até mesmo pela sociedade, né? Você não tem uma aliança com a sociedade civil. E aí fica uma espécie de patinho feio. Você vê, portanto, que eu tenho uma visão muito otimista, né? Em relação a essa área. Né? Não, eu achei excelente aí essa explanação do senhor. E nós, né, o Sindipol, a gente tem feito essas denúncias constantes, principalmente do autoextermínio dentro da instituição Polícia Civil. Para o senhor ter ideia, dentro da Polícia Civil, aqui em Minas Gerais, em 2023, nós tivemos 9 suicídios. Olha só. 9 suicídios de policiais civis. Isso foi um recorde, foi maior, inclusive, do que em outras forças de segurança pública. Juntando todas as outras, não deu a quantidade que nós tivemos na Polícia Civil. E nós vemos isso, professor, dentro desse tema que o senhor falou, né, do suicídio, que é muito importante a gente tratar, que não é falado sobre o suicídio, sobre o autoextermínio dentro das instituições. A gente vê mais que é um problema, uma questão de autopreservação do próprio governo do que de resolver o problema interno. Porque se falar sobre esse tema, haverão novos casos. Nós não enxergamos dessa forma, muito ao contrário, contanto que nós temos, inclusive, dentro do Sindipol, um atendimento psicológico, psicossocial para o policial civil, para o familiar dele, para que ele se trate nos casos de assédio moral. Nós temos um canal para denúncia de assédio moral para que o servidor ele possa fazer esse contato direto com o Sindipol para a gente fazer as visitas em loco e intermediar, se for o caso, ou então fazer as denúncias que forem necessárias para a gente fazer contra o assédio moral. Inclusive, a gente está tendo muito na Polícia Civil e nós do Sindipol vamos para cima, viu, gente? Fica esperto aí, fica alerta aí, viu? E aí, professor, dentro dessa linha, eu gostaria que o senhor dissesse, né, para a gente, dissesse para o nosso telespectador, qual que é o desafio, né, do Estado com a formulação das políticas públicas, quais são os obstáculos enfrentados, quais são os grandes desafios para a formulação de políticas públicas na área de segurança pública, dentro de todo esse cenário que o senhor vem trazendo aí para nós.
Olha, você já deve ter ouvido várias vezes que pênalti é algo tão importante para um time de futebol que quem deveria bater é o presidente do clube, né? Eu acho que a primeira questão é o seguinte: a segurança pública é tão importante para a vida, principalmente dos pobres e trabalhadores do Brasil, porque rico tem segurança, fecha uma praia, fecha o quarteirão lá, mora num desses condomínios fechados, tal, ele sempre se vira, né? Na hora se tem muito problema, ele pega o helicóptero e vai para outro lugar, né? Mas os pobres não, eles têm que acordar de manhã e têm que trabalhar. E a mãe que tem um filho, sai às 5, 6 da manhã, e que tem um filho que vai para a escola, fica desesperado com a filha, né? Indo para a escola, a pé e assim por diante, né? Então, eu acho que é tão importante que a gente tinha que ter discussões com a sociedade civil. E a gente não tem discussão no Brasil sobre segurança pública. Na verdade, nós também não temos discussão sobre educação. Os pais não têm nem ideia do que é um currículo, como é que se dá aula, não tem nem ideia, né? Mas segurança eu acho que é fundamental, é um dos temas mais importantes há décadas, segundo as pesquisas de opinião. Eu fiz uma colinha aqui, por isso que eu vou olhar aqui para baixo. Eu fiz uma colinha de 4 pontos, porque eu imaginei que a gente fosse entrar nessa questão. Eu quero discutir 4 pontos, ou propor 4 pontos que vão nessa linha que eu acabei de falar, né? A primeira é o seguinte: para a gente pensar uma política estratégica, nós temos que trabalhar, quando a gente fala de segurança pública, nós temos que falar com evidência técnica. Muito bom. E não com intuição. Perfeito. E nem achando que aquele cara, só porque é negro, merece uma bala na cabeça. Ou então porque ele mora na favela tal, então lá na favela, com certeza, se ele não se drogou e não for traficante, vai ser. Então, esse preconceito é absolutamente desprovido de qualquer ciência e capacidade técnica. Quando eu falo de evidência técnica, eu estou falando de inteligência. Sim. Então, assim, nós temos experiências, depois a gente pode até conversar sobre isso, no mundo, sobre concepções de inteligência policial, né, e de segurança pública, que nada mais é do que você se antecipar à situação, né? É uma política de prevenção. Eu consigo saber que aquele jovem que está morando na casa dos avós, há 2 dias está na rua e ele não volta, os avós estão preocupados com quem ele está vinculado, ou está andando, por onde ele está dormindo, tal. Se eu consigo mais ou menos montar um quadro de informações que eu consigo identificar quais possíveis riscos, né? Isso não é quebrar a minha autonomia como cidadão, é apenas eu identificar as situações de risco, né? Eu tenho condições de não ter que ter uma ação violenta. Sim. Eu não preciso ir com arma atacando. Bom, então a primeira coisa é evidência técnica. A segunda é o foco na proteção à vida do cidadão. E não ao patrimônio. E não um foco no crime. Mas é na segurança do cidadão. Na vida dele. E a vida do cidadão, ele está em segurança através de ação interdisciplinar, né? Saúde, cultura, tal. Se a segurança pública no Brasil, ela aparece no bairro do lado do pessoal da cultura e da saúde, mudou a imagem. Mudou a imagem da Polícia Civil. Na hora muda, né? E eu acho que nós temos que ter algum tipo de análise de impacto. Eu vou explicar o que é isso. É que eu fui muito tempo consultor nessa área de gestão. Se eu começar a me estender, por favor, fale. Fique à vontade, que já nós viu estamos que para falar é sugar comigo. o conhecimento do senhor. Mas basicamente é o seguinte: eu vou citar 2 formas, tem mais, mas 2 formas de você fazer a avaliação de um serviço público, principalmente. Uma é você avaliar os resultados. Então, aí você põe meta e fala: eu preciso diminuir em 70% os casos de latrocínio. Bom, tem uma outra forma de avaliar que não seja a meta, que é o impacto. Ou seja, o que estava antes da intervenção da polícia, lá naquele território, no bairro, e o que aconteceu depois da intervenção. A diferença é o seguinte: imagina, eu quero acabar em 70% com latrocínio, aí eu mato 70% da população daquele bairro. Acaba mesmo. Só que não tem mais ninguém. Ou então vou acabar com a dengue, aí eu mato todo mundo. Dou um remédio, todo mundo morre. Põe na água lá um veneno e tal. Claro, acabou com a dengue, acabou com Covid e tal, mas também acabou com as pessoas, né? Então, a ideia do impacto, né, é da gente ter foco na vida da pessoa.
Às vezes eu atinjo uma meta e destruo a comunidade. Né? Então, eu acho muito importante a segunda característica é a gente fazer a avaliação de impacto, porque o foco é a proteção à vida do cidadão. Terceiro, a tal da governança integrada e territorial. Eu falei um pouquinho sobre isso. Governança é a capacidade técnica que você tem de gerir um programa, uma ação, né? Num determinado local. Quando eu falo de governança social internacionalmente, eu estou falando que eu tenho uma capacidade técnica, mas que eu ouço a população. Eu vou contar um caso aqui pitoresco muito rápido. Eu acompanhei uma consultoria de uma cidade de São Paulo, que aliás é uma cidade bem interessante, conhecida, em que a população durante anos ficava pedindo para construir uma ponte, porque a ponte que eles passavam era perto de um rio, né? Sim. A ponte que eles passavam estava muito envelhecida, de décadas e tal, e aí o prefeito que assume, logo depois, ele sabia dessa demanda, ele manda construir uma ponte moderna, tal, de concreto. Eu não entendo nada de engenharia, eu acho que era concreto, mas pode ser outra coisa. Isopor, eu tenho certeza que não era. E aí ele constrói, e ninguém anda na nhaca da ponte. Os carros até passam, mas a população que ele queria atender não passava, continuava na ponte velha. E aí ele pediu uma reunião, uma espécie de audiência pública, assim, mais informal. E na hora que ele pega e fala, mas olha, vocês não pediram uma ponte? O pessoal pedimos. Então, eu fiz a ponte lá, vocês não viram? Vimos. Mas ninguém anda, o que está acontecendo? Aí uma senhora levanta e fala o seguinte, acontece que o senhor não perguntou para a gente o que era aquele lugar. Porque se o senhor tivesse perguntado, ia falar, ó, lá a gente achou a imagem da Nossa Senhora, não sei lá o nome da Nossa Senhora, e você colocou para a gente descer, a hora que a gente vai, pisar onde estava o santuário da Nossa Senhora. Eu não vou ofender a Nossa Senhora. E o prefeito assim, ó, se ele tivesse conversado, ele não teria errado jogado esse dinheiro fora. E a cultura, lembra que eu falei lá atrás das Forças Armadas? A cultura brasileira é uma cultura autoritária. A gente acha que a sociedade brasileira é toda errada. E é o Estado que vai ensinar como a gente ser cidadão, ao invés de a gente entender que o Estado está a serviço do cidadão. Eu acho que o terceiro ponto da estratégia é criar estruturas de gestão colegiada por território. Isso significa descentralizar. E é onde a gente vê, professor, muito interessante essa colocação do senhor, que é trazer o indivíduo que vai cuidar da gestão, que vai chefiar, que seja uma instituição, que seja o próprio Estado, sem nenhum conhecimento técnico. Com um detalhe muito importante, sem nem sequer perguntar àquele que já está ali há muitos anos, que conhece do que está fazendo, como que deveria ser feito. Então, o que a gente vê que tem dentro das instituições é este grande problema. E pegando um gancho na fala do senhor... Deixa eu só terminar. O quarto é a valorização do profissional. Mas de carreira. Esse ganchozinho que eu vou falar com o senhor, quando o senhor fala... Escola. Quando o senhor... Não, o senhor pode ficar à vontade, nós vamos ter muito tempo aqui. Quando o senhor fala do autoritarismo, do militarismo, eu já fui policial militar, né? Eu vou fazer 16 anos que eu sou investigador de polícia, e eu fui policial militar. E um dos motivos de eu ter saído da polícia militar, eu sempre falo o seguinte, respeitando a instituição como um todo, mas entendendo o militarismo, o treinamento ali, a gente era treinado, eu sempre falei, não era para proteger o cidadão ali primeiramente, era para o combate. Você primeiro era treinado para o combate, para depois de um tempo, quando você já estivesse habituado ao trabalho do dia a dia, para você começar a pensar em proteger o cidadão. Era um trabalho, eu falava que era um treinamento de combate de guerrilha urbana. Mas a gente precisa o quê? Pensar, igual o senhor falou, na investigação e na prevenção do crime. Uhum, é isso mesmo. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer, mas eu acho que tem uma questão de mentalidade e respeito ao servidor público. Ou seja, veja, eu sou sociólogo e trabalho com educação. Sim. Eu não vou admitir de maneira nenhuma que um médico venha falar o que tem que ser educação, porque ele não tem experiência. Ele não se formou. Ele pode opinar, mas ele definir qual é a política de educação, mas como? Da mesma maneira que eu não posso me arvorar o direito de ficar falando o que vocês têm que fazer. Quem tem experiência na área de segurança, quem sabe, inclusive, como lidar com as várias instâncias e forças policiais, são vocês. Eu posso dar o pitaco como eu estou dando aqui, uma leitura de fora. Mas eu virar
Sinceramente, eu virar secretário de Segurança Pública, eu não entendo nada. Então, só porque assim, tenho um título, dei 2 palestras em Nova York e pronto, eu já sou especialista. Né? A gente tem que respeitar o profissional. Eu estou te falando isso porque você falou agora, né, eu já tinha citado, você citou de novo a Polícia Militar. Eu acho um horror a Polícia Militar se arvorar o direito de dirigir escola. Eles não entendem nada de educação. Eu gostaria de pegar um desses militares aposentados que estão dirigindo escola e fazer uma enquete com eles sobre quem é Lev Vygotsky, quando um aluno é autista, o que ele pega e dá de aula, quando ele tem dificuldade de aprendizagem, o que tem a ver com a fome ou ele sofrer abuso. Eu tenho certeza que ele nunca estudou coisa nenhuma sobre isso. Como que é o processo de alfabetização? Como é que ele vai dirigir uma escola? Então, assim, a gente precisa respeitar vocês. Eu acho que falta um pouco isso também no brasileiro. Há tempos atrás, lá pela década de 50, por aí, a gente tinha um respeito para policial, o cara uniformizado, era um respeito imenso. A gente estava perdido, a gente ia perguntar para a polícia. Né? Depois, por tudo que a gente passou no Brasil, vai se distanciando e, ultimamente, é essa cultura militarizada do ataque ao cidadão. A gente precisa reconstruir. Como é que eu vou ter um Estado democrático se eu desconfio do servidor que presta o serviço público? A gente precisa reconstruir esses laços. Eu não posso ter ódio da polícia. Eu tenho que saber que é um serviço que eu necessito para viver. Então, aí, quando vocês começam a fazer campanhas para um salário justo, vocês vão ter a população do lado de vocês. É isso que nós temos que reconstruir. Né? É muito importante. Né? Eu até hoje, com os meus netinhos, primeiro que todas as crianças adoram dar tchau para a polícia, né? Ver um carro. Eu fortaleço isso. Eu sempre vou perguntar, quando eu estou com eles, pergunto qual é a rua tal, sempre muito bem atendido. Tal. A gente precisa também criar esse laço de novo. É claro que tem que mudar a cultura, isso que eu falei, não somos ingênuos, mas é serviço público e a gente precisa reforçar isso. Né? A gente precisa reconstruir, é o que o senhor falou, né? A gente precisa dessa reconstrução, desse laço, da confiança do cidadão, principalmente nas polícias, e aí eu gosto de trazer muito para a Polícia Civil, e aí eu gostaria de perguntar para o senhor, o que pesa mais nisso? De ter, às vezes, esse distanciamento também e a polícia ter essa dificuldade e, às vezes, de prestar um bom serviço de qualidade, que a gente vê esse sucateamento imposto principalmente à Polícia Civil, essa falta de estrutura, essa falta de valorização. Mas eu gostaria de ouvir do senhor o que o senhor pensa sobre isso. O que mais pesa? É a falta de investimento? É a falta de planejamento? Ou é a falta de vontade política mesmo, de investir numa segurança pública de qualidade e que esteja ali para servir o cidadão em primeiro lugar? Se fosse para escolher, eu ficaria com os 3, mas se fosse para escolher, eu ficaria com falta de vontade política. Né? Veja o governador de Minas. Eu não sei qual que é a política dele. Sinceramente, não tenho a menor ideia de qual é a política de segurança dele. Para falar a verdade, não sei qual é a política de quase nada. Né? O que eu sei é que ele quer privatizar o Estado. Né? Então, ele quer terceirizar. Tal. Isso eu sei, porque ele fala. Né? Eu respeito, eu não fico fazendo julgamento de político, né? Porque eu acho muito importante a política. Né? Mas ele fala isso, é a única coisa que eu sei. Privatizar é extremamente cômodo para um governante, né? Porque ele não precisa formular nada. Ele está falando que o outro que eu vou fazer uma parceria público-privado, ele sabe, né? Tudo. Né? Não sei de onde que ele tirou que sabe tudo, mas seria bom ele explicar para a gente. Esse sabe tudo, ele fez isso já, né? Ele já foi para Marte, Marte não tem problema de violência lá. Tá. Então, assim, pelo menos falar para a gente, né? Pelo menos. Mas ele não fala, assim, ele fala do alto do pedestal, né? E fala o que é que vai ser feito. Ele fala de privatizar Copasa, CEMIG, tudo. Né? Então, ele não tem muito respeito pelo serviço público. Né? Aliás, é algo que me assusta muito, porque não é a tradição de Minas. A tradição de Minas qual é? É a tradição do JK, que é um cara que pensava o planejamento. Então, é o Estado pensando no desenvolvimento e não terceirizando. A experiência do Tancredo, que era um grande articulador, negociador, uma pessoa. É essa a tradição. Então, eu acho que falta, de fato, uma intenção política. Eu vou pegar, para não ficar parecendo que
que eu tenha uma leitura única sobre uma força política, eu vou te falar o que eu acho que é um equívoco imenso que tem no Brasil. A esquerda brasileira diz que o grande problema da segurança pública é a penúria e as mazelas sociais. Então, assim, se eu tiver uma escola boa, acaba o problema de violência. Olha, mais ou menos, porque a questão básica é o que nós temos poucos estudos conclusivos sobre o que faz uma pessoa ser violenta. Mas uma dessas conclusões poucas que a gente tem é que a proximidade física de alguém ou de uma região muito rica, de uma região muito pobre, pessoas que vivem na penúria, com pessoas que vivem na opulência, isso gera uma injustiça social, um sentido de justiça social que as pessoas ficam agressivas em relação ao outro lado da rua. Eu moro na Zona Sul, numa região de classe média e média alta, eu olho pela janela e vejo o Morro do Papagaio. Né? Assim, ali acho que nem se chama Papagaio, fica do outro lado. Mas eu vejo o morro. Né? Eu vejo, e à noite, é até duro falar isso, mas é lindo. É lindo, as luzes acesas, assim, parece um presépio. Né? Só que eu imagino que a população que mora lá não vê o meu prédio do mesmo jeito. Sim. Né? Então, assim, não é verdade que só a resolução das mazelas sociais, né? Eu posso melhorar muito a vida daquela população, mas ela ainda vai ver que eles trabalham às vezes mais do que eu e tem uma vida pior do que a minha dos meus netos. Então, nós temos que pensar um projeto de país mais consolidado. 2, acontece que nós temos sádicos. Pessoas que têm um desvio de comportamento que eles só se sentem felizes quando eles colocam mal na vida do outro, eles fazem o outro sofrer. Isso não tem a ver só com qualidade de vida. Você tem pessoas que elas são muito suscetíveis a ser manobrados para agir de maneira violenta. Veja o 8 de janeiro. Não é possível que aquele monte de velhinho já tinha como projeto de vida destruir o Palácio do Planalto. Eles foram manipulados, evidentemente. E tem pessoas que têm essa característica. É para isso que tem segurança pública. São profissionais que conseguem antever e cercar um pouco aquele perigo. Sabe onde que estão aquele tipo de pessoa, onde que tem mais furto, onde tem mais roubo, onde que tem... E sabe como agir. Então eu acho que a esquerda tem uma visão pela metade sobre segurança pública. E a extrema-direita acha que bandido bom é bandido morto. O problema é eu ter certeza que é bandido. Não é? Eu mato todo mundo, aquilo que eu falei, resolve o problema. Então nós temos a extrema-direita e a esquerda brasileira, elas têm meia razão, ou um quarto de razão, mas elas não têm a razão toda. Então falta mesmo um projeto político para a segurança pública no Brasil. Eu diria que esse é o grande problema da gente. É a falta de vontade política e que acaba culminando com a insegurança que nós temos, né, principalmente aqui no estado de Minas Gerais, né, professor, pelo que o senhor está falando. E quando o senhor traz essa discrepância, né, social da população no geral, que é ali a extrema riqueza com a extrema pobreza, eu gostaria de, dentro dessa colocação do senhor, trazer aí uma pergunta de qual é o impacto dentro das forças de segurança pública da desvalorização desse profissional de segurança pública, principalmente com a questão do modelo de polícia que nós temos no país. Eu gostaria de que o senhor explicasse aí para a gente o que traz de impacto positivo, se é que existe, e negativo para os policiais e, consequentemente, para a população. Olha, em primeiro lugar, se você não tem valorização e não tem equilíbrio, você vai achar uma forma de ter. Um policial tem família, um escrivão tem família, um delegado tem família. Né? Então, assim, você está vivendo numa penúria, numa dificuldade, você tem um filho que você gostaria, sei lá, que ele fizesse um esporte diferente ou até uma alimentação que você queria dar mais equilibrada, então, e você não tem dinheiro, você vai atrás. Então, essa situação de desrespeito profissional, principalmente salarial,
leva você a achar soluções que nem sempre são condizentes com o teu papel como policial. Então, a primeira coisa é essa, né? Por que se paga tanto para juiz? Porque a ideia que está por trás é que o juiz, ganhando muito, ele não tem necessidade de ter um dinheirinho pago por fora para ele julgar. Mesmo assim, a gente tem de vez em quando alguns casos públicos. Então, imagine se ele ganhasse pouco. Né? Todo mundo estava no bolso daquele que tem mais dinheiro e que cometeu um crime. Né? Então, essa é uma questão, eu acho, que fundamental. Né? Eu acho, além disso... Então, o que eu estou querendo dizer é que o distrato do servidor público de segurança pública é uma porta perigosa de saída na base do desespero, de uma saída pessoal, individual, para ele se manter. Isso faz com que a gente desmantele, inclusive, a unidade e a imagem do serviço, né, público. Né? Eu acho que a gente precisa ter uma discussão, inclusive, clara sobre isso. E aí, quando você me perguntou, eu dei um sorrisinho aqui, porque é uma questão super técnica. Além dessa questão geral que eu estou falando, tem a ver com Minas Gerais. Vou explicar. Isso aí, inclusive, que eu vou falar é uma teoria, que eu não vou ficar citando a teoria aqui, mas liberal, econômica liberal. Sim. Chama-se teoria das vantagens comparativas. Um estado como Minas Gerais, que produz commodity, então exporta minério de ferro, é da onde vem mais dinheiro para Minas. Só para ter uma clareza, que a gente às vezes não tem aqui em Minas, o orçamento do governo estadual de Minas é igual ao orçamento da prefeitura de São Paulo. E daqui a pouco eu vou explicar por quê. Igual do estado inteiro, é igual da capital de São Paulo. 126, 128 bi. Bom, vamos lá. E daqui a pouco nós vamos entender. Quando você tem um estado que só exporta soja, só exporta milho, café, minério de ferro, você não tem postos de trabalho que exijam pessoas com alta qualificação. Ou se você tem, são poucos. A maioria é trabalhador semi-qualificado ou não qualificado. Né? Então, o que isso acontece? Você sobra profissionais que são altamente qualificados. Como sobra muito profissional altamente qualificado fora do mercado de trabalho, porque não tem tanto posto, você sempre vai ter esses profissionais qualificados dizendo lá para o patrão e para a empresa, se você me empregar, eu recebo 25% a menos do que esse. Por causa disso, o salário de todas as profissões em Minas Gerais, eu sei porque eu acompanho isso, é menor do que todos os estados do Sudeste, com exceção do Espírito Santo, que também é exportador de commodity. Eu não sei se você entendeu. Sim. Um estado, nós temos governadores há muito tempo aqui no estado de Minas Gerais que não investem em alta tecnologia e o que a gente chama em planejamento econômico de reconversão produtiva. Ou seja, eu pego o que eu estou produzindo, eu reconverto, eu faço produzir outra coisa. Computadores, carros, aviões e tal. Isso exige qualificação profissional, eu aumento a média de salário, vai aumentar o salário de vocês, policiais. Vocês da Polícia Civil. Então, se vocês não entram numa discussão sobre o desenvolvimento de Minas, o salário de vocês tende a também ser pressionado. Como nós estamos fazendo toda hora governador aqui, que está pouco se lixando para o desenvolvimento, nós o tempo inteiro estamos tendo salário lá embaixo. Jornalista, psicólogo, engenheiro, todos estão com salário abaixo da média da região sudeste. E o professor Rudá, interessante isso que o senhor está falando, porque nós acabamos de fazer um levantamento sobre o salário dos policiais civis aqui da região sudeste, e aí eu vou trazer aqui para Minas Gerais, tem o 4º pior salário de policiais civis do país. O investigador de polícia aqui, ele ganha 1/3 do salário do delegado de polícia. O investigador de polícia, que é aquele que está fazendo todas ali as investigações criminais. E dentro aqui, ele ganha menos da metade do que ganha um perito criminal e um médico legista. E eles ainda têm mais 40%, e eu não estou nem dizendo que o salário deles é ruim, não. Porque se for pegar a média nacional, nós estamos como o 4º pior salário do país. Mas dentro desse 4º pior salário do país, é o que eu falei. O investigador ganha 1/3 do que ganha um delegado de polícia,
e menos da metade que ganha um escrivão, que ganha um perito e um médico legista. Só que se a gente for olhar dentro dessa conjuntura da região sudeste, o Espírito Santo tem o maior salário de policiais civis da região sudeste, acompanhado de Rio de Janeiro, depois São Paulo e Minas Gerais. Ora, um está por questões de reais, um é o primeiro, um é o último, outro é o penúltimo colocado. E olha com essas potências, São Paulo, para você ter ideia, como, né, o maior PIB do país, e tem basicamente o pior salário também da região sudeste. É São Paulo e Minas Gerais. O que explica essa situação comparado com o que o senhor acabou de falar? Nós temos primeiro uma visão imperial da estrutura organizacional de empresa e do Estado brasileiro. O que é estrutura imperial? Estrutura imperial quer dizer o seguinte: você tem um monte de cargos, chefe, chefete, dono do departamento e tal, até chegar no serviço lá embaixo. Vou te dar um dado para resumir. No Japão, empresa que tem mais do que 8 níveis salariais, ela é motivo de escândalo. Porque ninguém no Japão pode imaginar que você tem alguém que seja tão pior do que o primeiro. Uhum. Você sabe qual que é a média de níveis salariais e de chefia no Brasil, em qualquer empresa e no Estado brasileiro, a média de qualquer departamento? 32 funções. Nossa. E 32 níveis de salário. Então, o que eu estou querendo te dizer? Isso que você está falando agora se reproduz no judiciário. Você tem juízes que têm um salário milionário. No Ministério Público, para não ficar, a gente fala de juiz toda hora, né? No Ministério Público, a PGR tem salários enormes e ganha uma baita de uma gratificação cada vez que ele faz uma viagem, que eles chamam de ajuda de custo. Sim. E o cara que faz a mesma viagem e que não tem, que é técnico, recebe 1/3. Ué, mas a viagem não tem o mesmo perigo? Ele não está no mesmo carro? Não, mas ele recebe 1/3. Então, você faz dinheiro com viagem. A Polícia Civil também é assim. Mas é assim, é um Estado imperial, é um Estado que parece casta igual da Índia, sabe? Sim. Então, assim, tem um cara que é o cara que é o máximo. E tem o pária, o cara lá, que não tem importância nenhuma, entende? E isso não é uma visão democrática do Estado, isso não cria uma inteligência estatal, entende? Porque o que é o servidor da política pública? É o cara que é o arquivo, é a memória. É ele que sabe qual que é a história daquele serviço. Não é o governo fica 4 anos. Tá bom, ele se reelegeu 8 anos. Mas um servidor está lá há 20. Então, assim, essa é a memória. Não é? Claro que o cidadão tem que estar muito mais preocupado com o servidor do que com o governo. Uhum. Claro que ele tem que cobrar, afinal, votou nele. Mas o servidor tem que ser bem tratado, porque ele é a política pública. Né? É ali que está a sabedoria. Então, assim, é um caos. Né? Realmente, o que você está falando é assustador, porque é aquilo que eu falei, ganhando tão mal, a tendência é a pessoa, ou pelo menos fica lá o diabinho falando para ele conseguir outro dinheirinho, né? É uma realidade que a gente precisa mudar, professor. Já caminhando aqui para o final, já que o papo, aqui a conversa, né, o nosso diálogo está tão bom que o tempo está passando rápido. E aí eu pergunto, né, ao senhor, como que a gente vai buscar essa valorização para esses profissionais, em especial da segurança pública, trazendo aí políticas públicas que venham valorizar principalmente o trabalho investigativo dentro da área da segurança pública e também como que a população pode trabalhar nessa construção do desenvolvimento de políticas públicas de segurança pública que, afinal de contas, é voltado para ela mesmo com a valorização desse profissional. Educação. Você sabe que eu fui consultor nacional da Receita Federal dentro do programa de educação fiscal. Eu fiquei muito surpreso com esse programa, que é genial. Né? Os brasileiros precisavam saber mais sobre ele. Eu acho que o caminho é esse para vocês. Se vocês não estiverem nas faculdades, se vocês não estiverem nas escolas de ensino médio, se a gente não fica sabendo o que vocês são, o que vocês fazem, como é a vida, como é que eu vou defender vocês? Porque o que é que eu tenho na imagem? Eu tenho a polícia militar entrando numa favela, matando criança, tirou na cabeça não sei do que. Você imagina, o brasileiro fala, é polícia, né?
Então, assim, ele não quer saber se militar tem a ver com a civil. Exato. Né? Ele não quer saber se aquilo é Forças Armadas ou é Polícia Militar. Né? É polícia. E ele não sabe nem distinguir, né, professor? Não, ele não sabe nem o que é tal do investigador. Porque, às vezes, você tem investigador no interior que tem uma cara de mal que você fica morrendo de medo. Quando você senta no bar, você fala, ih, os caras vão me pegar aqui. Bom, então, na verdade, é essa aproximação com a sociedade para falar o que é esse serviço. Né, quais são as possibilidades, falar até de outro tipo de estratégia, por exemplo, o Koban do Japão, que é uma polícia que visita as famílias todo dia, né, mas lá é guarda municipal, né, metropolitana. Eu conheci em Osaka e tal, é muito legal. Né? Não, mas é importante o senhor trazer esses exemplos que o senhor conhece de outros países. Não, o Brasil até enveredou alguns municípios nisso, entende? A ideia da polícia comunitária, que eu acho que Minas adotou, que é uma visão europeia e tal. Mas vocês precisam chegar e fazer a gente gostar do tema. Né? Falar, olha, vocês não falam de segurança? A mãe não está preocupada com os filhos? Você não está lá na guarida, lá no banco, esperando o ônibus e está morrendo de medo porque está escuro e tal? Então, vamos conversar o que é possível fazer e falar o que vocês são. A gente percebe que vocês são brasileiros como a gente, entende? Então, eu acho que o mais importante é a gente quebrar esse distanciamento que você vê que é a mesma linha do começo ao fim, da primeira resposta até agora, a gente quebrar esse distanciamento e aproximar o servidor daquele que é beneficiário do trabalho dele. Aí eu acho que a gente pode começar a bater papo, porque entre vocês e o cidadão tem um governo. E a pessoa olha mais para o governo do que para vocês, entende? Acho que vocês estão a serviço do governo e vocês estão a serviço da gente, né? É isso. Pois é, professor. E só para a gente encerrar aqui, né, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a população com relação às políticas de segurança pública, para os policiais civis, nesse finalzinho aí, deixasse essa mensagem, né, que a gente, é lógico, a gente precisa de trabalhar em conjunto com a sociedade e a gente precisa, lógico, mostrar esse trabalho para a sociedade, e essa é a função do nosso podcast Investigador Pode Mais, justamente para a sociedade saber qual que é o nosso papel, qual que é o nosso trabalho. Então deixa aí uma mensagem final para a nossa população, e aqui trazendo já, antes que o senhor diga essa mensagem, eu falo com você, cidadão, não desista da polícia, que a polícia não desiste de você. Então é muito importante essa proximidade. Não tenha medo dos policiais, principalmente da Polícia Civil, que é uma polícia que está aqui para investigar os crimes. Por favor, professor, deixe essa mensagem para a população. Eu acho que assim, o Brasil é um país realmente diferenciado, um país lindo, com uma população, olha, eu conheço, para te falar a verdade, não conheço nenhum outro país em que a gente ri da gente mesmo, né? Só nós mesmo. A gente cai e começa a rir, faz piada da gente, né? Eu sou corintiano, eu tenho que aprender a rir de mim mesmo, porque o negócio não está indo bem mesmo. Né? Então, assim, a gente é um povo bacana. Acontece que nesse aspecto específico da segurança, nós não somos violentos para fora, mas nós somos violentos para dentro de casa, no bairro. Nós somos campeões de linchamento, nós fazemos um linchamento por dia no Brasil. Isso é dado da USP. Nós somos campeões mundiais de linchamento. Nós somos campeões mundiais estamos entre os primeiros de assassinato de mulheres, de LGBT e assim por diante. Nós somos muito violentos. Nós somos campeões de extermínio de indígenas, jovens negros da periferia, campeão de assassinato por arma de fogo. Entende? Então, assim, nós somos um país violento porque eu acho que nós temos uma falha grande. A gente não acredita nas instituições públicas. A gente é meio descrente, entende? E aí a gente quer resolver pelas próprias mãos. Por isso que esse discursinho fácil, né, fazer justiça com as próprias mãos, pega no Brasil. Então eu acho que a gente tem que a gente tem que se reconverter. Eu acho que essa é a palavra. A gente tem que... Nós temos que crer, porque não tem saída se a gente não acreditar nas instituições públicas e no serviço público. Mas para isso nós temos que participar. Então eu acho que a grande questão é essa. Nós temos que ser menos violentos na vida privada e nós temos que ser mais participativos na vida pública. Talvez daí a gente
gente consiga equacionar um pouquinho melhor essa questão da segurança pública com uma visão do cidadão. Eu acho que é isso que é importante. Quero agradecer aqui esse convite. Você viu que eu gosto de falar, eu ficaria mais 2 horas aqui. Obrigado, Emerson. No próximo a gente vamos tentar aumentar o tempo dele, que eu também gosto de falar, mas é muito importante, professor, ver, né, e principalmente trazer informações de qualidade, informações com dados, com estudos, né, e de uma pessoa igual o senhor com esse conhecimento, esse know-how todo para falar. Então, eu quero falar aqui com você, cidadão mineiro, você também, policial civil, é o que o professor Rudá acabou de dizer. Participação, né? Aquela velha máxima, quem não é visto não é lembrado. Então é preciso que nós sejamos conhecidos enquanto policiais civis, principalmente nós investigadores, qual que é o nosso papel, mas você, cidadão, também precisa participar e cobrar políticas públicas de qualidade, porque as coisas só mudam quando a gente faz as cobranças. Professor Rudá, gostaria muito de agradecer mais uma vez o senhor por estar aqui participando desse podcast com a gente, o podcast Investigador Pode Mais, trazendo informação de qualidade com pessoas técnicas, com pessoas que realmente conhecem do tema. E a gente continua cobrando, né, do governo os investimentos em segurança pública de qualidade para você, cidadão mineiro. Professor, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço.